receita saborosa e muito pedida e muito consumida aqui neste lugar. Então resolvemos fazer chapati numa variação que a gente gosta. A gente testou algumas receitas, alguns testes e muitos anos depois a gente chegou nessa receita e com dicas de pessoas muito especiais. Lembra de curtir o canal, se inscrever e compartilhar para que isso apareça para muita gente, mais pessoas consigam experimentar essas receitas fabulosas como você. Todo pão a gente começa da minha forma, do meu jeito de fazer, que eu achei que ficou melhor, eu me desenvolvi melhor assim, com a água. Para mim, a gente já viu receitas do pessoal que começa com a farinha primeiro, depois vai incorporando a água. Então eu tenho 240 ml de água, que dá um copo americano. Então se você não tem medidor, use o medidor de um copo comum. Uma colher de chá de sal, uma colher de sopa de fermento para pão, uma colher de sopa de açúcar, porque o açúcar vai ajudar o fermento e também o açúcar dá a corzinha, por isso que é legal botar açúcar nas coisas. 3 colheres de mix de sementes, eu usei gergelim, linhaça e pepitas de girassol. Você pode usar o que você tiver em casa ou não usar, também vai dar certo. Separei 2 xícaras de farinha de trigo integral e 2 de farinha branca. Eu vou usar primeiro a integral e depois a branca para dar o ponto se precisar. E vamos usar também 2 colheres de sopa de azeite de oliva para ficar com um chapati mais macio e também para depois assar lá na frigideira, lá no fogão. Olha que legal, esse pão vai ser feito direto na chama do fogão, né? Numa frigideira no fogão. E aqui tem o bowl e precisamos também do abridor de massa para a gente conseguir abrir o chapati. Vamos começar a amassar? Então vamos começar com a água, como na descrição dos ingredientes. Vou acrescentar uma colher de sopa de açúcar. Eu estou usando o demerara, mas você pode usar o mascavo, pode usar o açúcar branco. Uma colher de sopa de fermento para pão. Normalmente o chapati não vai fermento, mas eu gosto de colocar porque ele fica mais macio. Se você quiser testar a receita sem, tudo certo. Meia colher de chá de sal, só para dar um sabor. O mix de sementes, que eu falei que aqui tem 3 colheres de sopa. E 2 colheres de sopa de azeite de oliva. Você pode usar outro óleo se preferir, ou outra ghee, manteiga, para dar maciez. Só misturar um pouquinho. Vou misturar com a própria colher medidora para a gente não precisar pegar outra, porque vai sujar a mão. Vou colocar então a metade da farinha integral. Vou mexer um pouco com a própria colher. Essa receita deve render mais ou menos 12 bolinhas, 12 chapatis. Se você for nas outras descrições dos outros vídeos do canal, ela vai ter como a receita de pão, e é a mesma receita. Então, olha só que legal, se você já faz pão normalmente, você pode assá-lo na frigideira no fogão e vai ter um pão maravilhoso também. Vou colocar um pouco de farinha branca, mexendo. Coloquei água morna, porque no friozinho a água morna faz o pão crescer mais rápido. Como precisamos sovar o pão, eu vou colocando as farinhas, sempre um pouco de cada, até atingir o ponto de sova, que é mais ou menos esse.
colocar a mão na massa é tão legal, né? Um pouquinho de farinha branca. Não tenha medo de fazer, de errar algumas vezes, até você acertar o ponto. É assim que a gente trabalha na cozinha, na panificação, até a gente conseguir o ponto que a gente gosta, ou o parecido, né, com o que você está vendo aí no vídeo. Como aqui já tem bastante massa, eu já vou começar a colocar na mesa. Então eu espalhei um pouco de farinha por aqui, um pouquinho de cada. Já vou tirar do bowl, ó, porque já descolou, pra gente conseguir sovar melhor a massa. Tirar um pouco aqui das minhas mãos, para eu já conseguir a melhor forma de fazer o pão. Agrupei tudo aqui e começo a amassar, virando de vez em quando, de lá para cá, acrescentando um pouquinho de farinha. Sempre aos pouquinhos, porque se ela não gruda na sua mão, você não precisa acrescentar mais. Eu separei as 4 xícaras, aliás, e você observa que aqui já tá quase atingindo o ponto. E olha só, ainda tem um pouco de farinha branca e uma minúscula quantidade de farinha integral. Sovar um pouquinho desenvolve o glúten, trazendo a maciez para o pão. Então, pode sovar. A massa está firme, mas não está dura, ó. É uma massa boa de sovar, não está grudando muito na minha mão. Sempre que gruda demais, não consegue mais sovar, um pouquinho de farinha, mas sempre bem pouquinho. Ó, daí já vai desenvolver de novo e eu não preciso sovar colocando tanta farinha. Senão a massa às vezes fica muito dura, as pessoas têm medo, né, de se eu não botar toda a farinha, por isso eu não coloquei toda. Quanto tempo sovar? No mínimo em 5 minutinhos. Só para incorporar bem, para deixar o pão desenvolver. E como foi fermento, a gente vai deixar ele um pouquinho no bowl, crescendo uns 15 minutinhos, para os ingredientes se assentarem, o glúten se desenvolver. E aqui para mim já é o suficiente. Olha, deu uma bolinha, cabe na minha mão, e esse daria um pão. E também vai dar 12 chapates. Vamos colocá-lo no bowl e deixar ele crescer de 15 a 20 minutinhos, ou até que você observa, né, que a massa está se desenvolvendo. Não precisa crescer muito, porque a gente vai assar na frigideira lá no fogão daqui a pouquinho. Como a gente observa aqui, a massa dobrou de tamanho. E a gente vai colocar um pouquinho para a lateral, para a gente colocar mais farinha por aqui e fazer as bolinhas. Então, eu meço o tanto que sai nesse apertar do meu dedo polegar e indicador, ó, que dá mais ou menos uma bolinha de chapate. Eu faço uma bolinha mesmo, ó. Eu vou colocando aqui do lado, então vou fazer com todos. Deve dar de 10 a 12 bolinhas. Então, só essa massa vai dar 10 pãezinhos daquele, olha que legal. E você faz em casa, do seu jeitinho e com o que você tiver.
Não gosta de usar farinha integral? Não use, use farinha branca. Também vai dar certo. Tô tentando aqui fazer as bolinhas mais ou menos do mesmo jeito. E eu até tô achando que as minhas não vão dar tanto, vão dar menos. É, 10 bolinhas. Então, de 10 a 12 pãezinhos. Olha que lindos. Agora vamos abrir. Vou enfarinhar com um pouco de farinha à mesa. Vou abrir aqui. Eu gosto de abrir um pouco na mão, assim, girando. Que aí aqui é mais fácil, ele já tá mais ou menos redondinho. Vou passar um pouquinho também no rolo de macarrão, que agora aqui está sendo um rolo de chapati. Ele não vai ficar perfeitamente redondo. E aí você vai abrindo do seu jeitinho, um pouquinho para cada lado. Uma massa bem fininha, não como um papel, ela não vai se rasgar. Mas aqui a gente já tem, ó, um prontinho. Medindo na minha mão, ele deve dar uns 15 centímetros de largura, né? E ele é bem fininho, olha só, bem fininho, sem rasgar. E agora a gente vai abrir os outros e a gente já pode esquentar a frigideira. Um fiozinho de azeite de oliva, só para deixar o chapati mais macio, saboroso, gostoso, saudável. E aqui um chapati. Ele vai começar a dourar e assim que começar a levantar as bolhas aqui por cima mesmo, eu vou usar um garfo, que até posso fazer já, para que essas bolhas não subam muito, senão eu só consigo assar de um lado e o outro não fica tão bem assado. Ó, aqui já começou a dar as bolinhas. Que delícia! Vamos assar os 10 chapatis, logo a gente vira, ó. Tem uma bolha, eu estouro, para assar dos dois lados. Tá vendo que ele dá uma crescidinha? Quando eu colocar ele no prato, ele vai diminuir um pouquinho. Eu vou colocando um sobre o outro e ele vai ficar saborosíssimo. Aí você observa se gosta mais clarinho, mais escuro. É só baixar o fogo e assar mais devagar. E assim a gente vai fazer os nossos 10 pãezinhos nessa versão do chapati indiano, que vai sementes e o fermento, como se fosse um pão normal. Você pode testar fazer sem o fermento, como uma variação do pão. Ó, tá vendo? Deixa mais um pouco. Delícia. E aí você pode, como ele é um pão neutro, você pode comer com coisas doces, como uma proteína, como uma omelete, um queijo, cogumelos. Comer assim, acompanhando uma refeição, um caldo, uma sopa. Levar de lanchinho. Fica bem gostoso, eu posso garantir. Tinha que ter um selo, né, de garantia. Um selo de garantia do pão saboroso. Voltamos a ver. Mais um pouco desse lado. Viramos mais um pouquinho. Tá vendo? Ele fica queimadinho.
Parece também um pouco com pão sírio, né? A gente tá mais acostumado aqui com a compra de pão sírio nos mercados. É parecido também, só que o pão sírio não tem fermento e não tem sementes. Com as sementes fica mais rico e agrega um pouquinho de fibra e também proteínas, né? Porque as sementinhas, os nuts, possuem gordura boa e proteína. O primeiro é assim mesmo. E pra mim esse já está bom. Então vou colocar aqui mais um fio de óleo. Lembra que é bem pouquinho óleo. Mais um pano. A frigideira tá quente, levantou as bolinhas mais rápido, ó. E para eu conseguir assá-lo bem dos dois lados, eu já vou virar desse. Então mais umas furadinhas por aqui. Se você observa que o fogo está muito alto, baixa um pouquinho. Vamos ver se o primeiro pão tá bom, a gente sempre experimenta. Vai um pedaço aí. Que belos! Nossos chapates estão prontos, assados, fininhos e deliciosos. Vai um chapate aí. E quentinho, gente. Pão quentinho é tudo de bom, né?